Olha, são 8 horas e 5 minutos, o Jornal 96 tem a honra de receber hoje aqui no Jornal 96 o João Amoedo. João Amoedo, que é dirigente do Partido Novo e pré-candidato à presidência da República, fazendo um giro pelo país e visita o Rio Grande do Norte nesta segunda-feira, dia 26 de março. Bom dia, João. Bom dia, é um prazer estar aqui, Diógenes. É isso aí. João, quais são as propostas do Novo para ele se diferenciar dos outros partidos nessa corrida presidencial? Perfeito. Acho que a primeira coisa que vale ressaltar é que o Novo foi criado por membros da sociedade civil. O partido existe há um pouco mais de 2 anos. Esse movimento começou lá em 2010, com pessoas que estavam inconformadas com a quantidade de impostos pagos e a qualidade dos serviços recebidos. E pessoas, então, que saíram da sociedade civil de 35 profissões diferentes, dizendo o seguinte: olha, nós temos que ter uma representatividade adequada na política. Isso ali em 2011, né? Em 2011, nós não nos sentimos representados pelos partidos políticos existentes, então dizemos o seguinte: vamos colocar, e a gente acha que as mudanças têm que ser feitas através de uma instituição, e resolvemos montar o partido. É um processo muito burocrático, aliás, como várias coisas no Brasil, e conseguimos o registro em 2015. E o Novo tem alguns diferenciais muito importantes. Primeiro, todos os filiados do partido são ficha limpa. Não só os candidatos, mas todos os filiados. Segundo, o Novo faz processo seletivo para escolher os candidatos. Inclusive está fazendo agora, né? Está fazendo agora. Desde o ano passado. Né? Exato, começamos ano passado, devemos aí ter cerca de 350 candidatos a deputado federal por vários estados, pela grande maioria dos estados brasileiros, porque a gente tem que trazer para a política pessoas qualificadas, competentes, sérias, honestas, éticas. Então a gente faz esse processo. Outro ponto que é um grande diferencial do Novo é que o Novo quer devolver poder para as pessoas. A gente hoje tem um Estado brasileiro que se mete em tudo, um governo que se mete na nossa vida, é muito intervencionista e entrega muito pouco. Serviços ruins na saúde, na segurança, na educação, e o Novo quer devolver para o cidadão maior liberdade, maior poder de escolha. E tem um diferencial ainda que eu diria que é fundamental do Novo, que é o único partido dos 35 partidos existentes no Brasil que não usa dinheiro público para sua manutenção e não usará ainda dinheiro desse fundão que foi aprovado ano passado para financiar as campanhas. Porque nós entendemos que não faz o menor sentido esse dinheiro sair da educação, da saúde, do bolso do cidadão através dos impostos e financiar partidos pelos quais muitas vezes ele não concorda, né? Então esse é um grande diferencial do Novo. Por coincidência, hoje meu comentário aqui no Jornal 96 foi a criação de um fundo extra que eles estão pensando em criar, além do fundo criado recentemente, de 1,7 bilhão, e o fundo partidário de 888 bilhões. Estão querendo mais dinheiro. 1,7 bilhão de remuneração de empresas e também de um remanejamento dos ministérios. Tá no Estadão ontem, né? Eu vi, isso é um absurdo. Quer dizer, para os partidos aí, fora o horário eleitoral, que não é eleitoral, né? Já são mais ou menos 2 bilhões e 600 milhões de reais, quando a gente soma o fundo partidário e o fundão. Agora, isso indo para os partidos que não necessariamente nos representam. E só para lembrar, a grande parte desse dinheiro está sendo dividido entre os 4 maiores, que foram justamente os com o maior número de denúncias na Lava Jato. Isso mostra que há, de fato, um distanciamento muito grande da população com os partidos. No caso do Novo, só por curiosidade, o que é que vocês estão fazendo com esse dinheiro? O dinheiro está lá destinado ao Partido Novo, vocês estão devolvendo, estão conseguindo devolver? Olha, Jorge, a gente recebe aí cerca de 100 mil reais por mês, desde setembro de 2015, então temos hoje mais de 3 milhões de reais já recebidos, não gastamos ainda nenhum tostão desses recursos, todo o dinheiro está depositado no Banco do Brasil. Nós já fizemos uma consulta para a Receita. Por que a gente gostaria de devolver isso para as pessoas, para a população? E a forma de fazer isso seria pagar um DARF para a Receita, pagar um imposto para a Receita, porque se a gente devolve para o TSE, o dinheiro é redistribuído entre os outros partidos, aí não faz sentido. E já fizemos essa consulta, mas ainda não obtivemos resposta, porque dentro da burocracia brasileira isso é um caso inédito, então eles não sabem muito como é que você faz para pagar um DARF, qual é o código que usa para devolver. O dinheiro está parado lá, o partido é pequeno, está começando agora, né? É um esforço muito grande de quem está cuidando do partido hoje. Não cai na tentação, não, de usar o dinheiro, claro, por uma causa justa, do crescimento do partido. O problema é que no Novo a gente sempre falou o seguinte, quer dizer, a gente tem que fazer as coisas certas e o fim tem que ser consequência, né? Então a gente não pode fazer tudo pelo fim. E acho que uma coisa que nos desagrada bastante na política é que o discurso é muito destoante da prática.
né? Então a gente ouve várias promessas em campanha, tudo isso, e quando chega na prática as coisas acontecem de forma diferente. Então quando a gente está dizendo que quer ir para o poder para zelar pelo dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos, a gente tem que começar dando exemplo dentro de casa. Então se de fato a gente vai fazer isso, a primeira coisa é não usar o dinheiro do cidadão para uma coisa que deveria ser bancada apenas pelos filiados. Então não usar, para nós, é a primeira comprovação de que o Novo tem coerência naquilo que ele fala e o que ele faz. Eu estou conversando com João Amoedo, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Ele que está visitando Natal. Hoje tem inclusive evento na Fierne, né, do Fórum da Fierne com os presidenciáveis, e ele é o convidado da vez, né? E também na FASEX, estarão na FASEX a partir das 19h30. Então... que aliás é um prazer estar aqui em Natal, porque eu tenho família aqui, tive o prazer de comer. Primeiro meu trabalho como engenheiro foi aqui, cálculo estrutural no cálculo no hotel aqui do Vila do Mar, e é sempre uma cidade que é um prazer estar aqui. João, você tem falado muito que o Brasil não precisa de um Estado grande, até porque é pobre. Eu queria que Estado mínimo é esse que o Novo defende? Olha, o que a gente defende são duas coisas: um cidadão máximo e um Estado forte. O cidadão máximo significa aquele cidadão que tenha liberdade, que seus impostos sejam bem utilizados, que a gente não precise trabalhar 153 dias por ano só para pagar impostos e não receba nada em troca. E então, essa é a conta, essa né? é a conta. Então, e 360 dias, anote aí você que está nos ouvindo agora, 365 dias, 153 é para pagar imposto? Para pagar imposto. Aí a gente pergunta, bom, o que a gente recebe? Muito pouco em troca, e o pior, mesmo assim as contas do Estado não fecham, as contas do governo não fecham, tem buraco. Já vem aí de uns 3 anos só de rombos bilionários. No fundo, assim, a gente está trabalhando 153 dias e ainda está deixando um buraco aí, uma conta para a próxima geração. Então, primeiro, o Estado tem que ter as contas equilibradas, o Estado não precisa estar fazendo gestão de empresas, porque só consome dinheiro. Foram 40 bilhões nos últimos 2 anos de prejuízo das empresas estatais, que é mais dinheiro que sai do nosso bolso. Então, a gente deveria estar fora disso. Então, a gente quer um Estado que as pessoas tenham liberdade, e a gente quer um Estado forte. O que significa um Estado forte? Que ele entregue, no mínimo, uma segurança de qualidade, que a gente possa sair de casa e voltar sem ter o risco de tomar uma bala, de ser assaltado, de ter o seu patrimônio perdido, roubado. Quer dizer, então, o Estado brasileiro hoje é muito deficiente nesse aspecto de segurança, né? Nessa questão de segurança, que eu vejo que você tem batido muito nisso, eu lhe pergunto, você é a favor da mudança na lei do armamento, do desarmamento? Nós no Novo, exato. Desarmamento? É um bom ponto. Nós no Novo entendemos que a gente deveria revogar o Estatuto do Desarmamento. Por quê? Primeiro, que no referendo que foi feito lá atrás, a grande maioria da população foi contra o estabelecimento do Estatuto do Desarmamento. Segundo, nós entendemos também que as pessoas têm que ter liberdade com responsabilidade, direito à legítima defesa. Mas isso não aumentaria a violência, armando a população? Já tem bandido armado, população armada também. A gente não ia virar num faroeste, não? Não, virar um faroeste? Não, basicamente é o seguinte: o que a gente tem que fazer é, primeiro, que esse desarmamento, quem se desarma, na verdade, é o cidadão de bem. O bandido continua armado. E dá a ele um senso muito grande de impunidade e de estar mais liberado, apto a promover um assalto, a promover um ataque. E a polícia, infelizmente, ela não consegue atender a todas as demandas. A gente tem, inclusive, gente que mora mais distante, joga fora. Agora, o que a gente deve fazer dentro dessa ideia de liberdade com responsabilidade é o seguinte: ter penas muito rígidas para aquele que vier a utilizar o armamento. Então, o sujeito, por acaso, sacou uma arma e atirou em alguém numa discussão de trânsito, tem que ficar 30 anos preso sem ter a possibilidade de ser solto. Tem que ter uma pena muito dura, porque, de novo, se você tem a liberdade e a pena dura, você, na verdade, foca a questão da responsabilidade também, né? O que você achou do Ministério da Segurança Pública? Muito falado, agora uma realidade no Brasil, e essa intervenção no Rio de Janeiro? Olha, a intervenção foi feita realmente de forma sem muito planejamento. Muito provavelmente tem um caráter eleitoral aí no processo, mas do jeito que estava o Rio, com ausência de lideranças e com nível de criminalidade muito elevado, ela tinha que ter sido feita. Inclusive, isso até está comprovado, porque grande parte da população, cerca de 80%, apoiou a intervenção. O problema é que ela tem um prazo muito curto, né? Ela tem data para terminar, que é 31/12, e está fazendo basicamente questões aí conjunturais. A gente não vai mexer no problema mais estrutural, que é onde a gente deveria estar atacando. O Ministério da Segurança deveria também ir nessa linha. Ter algumas coisas que têm que ser alteradas, que a gente defende, por exemplo, um maior rigor no Código Penal,
uma pena mais firme, por exemplo, essa questão de fuzis, quer dizer, isso é um atentado muito grande à vida dos policiais. Temos que ter meta para a polícia, o uso de maior tecnologia, uma integração maior do nível federal, estadual e municipal também, para a gente resolver o problema de segurança. Então tem uma série de medidas que precisam ser feitas. Os presídios também, hoje é uma máquina de formação de gente para o crime organizado. Crime organizado esse que precisa ser combatido, porque é um problema grande. Então tem uma série de medidas que precisam ser tomadas. Vamos ver se o Ministério da Segurança começa a fazer esse tipo de coisa para a gente planejar um combate mais firme. O que acontece hoje, em essência, é que o bandido acha que vale a pena. O crime compensa. Então, enquanto a gente não desmontar essa visão, fica difícil. Em caso de eleição de João Amoedo, o Ministério da Segurança continua, e eu emendo uma pergunta seguinte, que é a questão, o número excessivo de ministérios na máquina federal. Eu queria que o senhor falasse da questão da segurança e, na sequência, os outros ministérios. Olha, tem um número impressionante de ministérios e de secretarias, são cerca de 150 secretarias. Na nossa primeira avaliação, nós estamos fazendo um estudo aí, vamos ter que colocar o da segurança ainda para uma decisão final, mas a nossa ideia era trabalharmos de 10 a 12 ministérios, não mais do que isso, e reduzindo também a quantidade de secretarias. E no caso específico do Ministério da Segurança, que é um assunto recorrente no seu discurso. Vale a pena, estamos avaliando se deveria ter um ministério específico para isso ou um programa para tratar de segurança, porque às vezes, se a gente eu tenho a preocupação do seguinte, de um programa específico, da gente não transformar aquilo no ministério e talvez fazer um programa para resolver aquele problema e depois ter o que seria os ministérios tradicionais dentro da rotina. Quer dizer, no Brasil se criou essa ideia de quando tem um problema específico, cria um ministério. Junto com essa estrutura do ministério, uma estrutura gigantesca de cargos, salários, comissionamentos, e aí você perpetua e você nunca desmonta o ministério, você vai só inchando a máquina pública, né? João, nessa sua ideia de Estado mínimo, como é que ficam os programas sociais, principalmente o Bolsa Família? Só para deixar claro, quer dizer, eu não defendo a ideia do Estado mínimo, eu gosto muito mais do conceito do Estado máximo. O que acontece hoje é que o Estado cresceu tanto que ele não tem dinheiro para fazer os programas sociais, ele virou uma fonte de si próprio. Então a gente tem uma classe de privilegiados, quer dizer, o Congresso brasileiro custa 29 milhões de reais por dia, a gente tem um judiciário que custa aí 84 bilhões de reais, uma justiça do trabalho custando 17 bilhões, uma presidência da República 600 milhões por ano quase. Então a gente tem que desmontar esse aparato que foi feito, que dá basicamente privilégio para uma boa parte de quem está no poder, mas deixa muito pouco para o cidadão. Os programas sociais são importantes, o Bolsa Família, especialmente pelo formato como ele é feito, de dar recursos às pessoas, e o governo não ter ido montar uma máquina para criar supermercado, para vender comida. Na verdade, ele dá o dinheiro e permite que as pessoas tenham... O Vale Leite, aquela coisa Exatamente. toda que no passado existia. Até no governo do Sarney. Exatamente. Então, o conceito de dar recursos às pessoas, de dar a ela, então, a liberdade de utilizar da melhor forma é muito bom. O que a gente precisa no Bolsa Família é criar portas de saídas. É realmente capacitar a população, melhorar a educação. Então, no Brasil, o que a gente sente muita falta hoje é de um foco maior na educação básica e fundamental. Mais da metade do orçamento vai para a educação de nível superior, quando deveria estar dando mais atenção ao ensino básico e fundamental para que todos tenham a mesma oportunidade, né? Então, os programas sociais são válidos, são necessários, mas a gente tem que ver a porta de saída e mensurar se o dinheiro que está sendo aplicado lá está tendo vamos dizer, o retorno adequado para as pessoas, né? Então, em caso de governo João Amoedo, o Bolsa Família vai passar por mudança, mas não por uma extinção, pelo fim. Não, pelo contrário. A gente gosta do conceito. Até gostaríamos, por exemplo, de ter um sistema de vale educação, de vale saúde, dentro do conceito do Bolsa Família, que é o seguinte: dar recursos para as pessoas e elas pudessem eventualmente escolher entre colocar o filho numa escola pública ou usar esse vale para colocar um filho na escola privada, se a parte da qualidade da pública não estiver atendendo a sua demanda, né? João, você falou no peso do Estado, no gasto com o Judiciário, gasto com o Congresso Nacional. Qual o exemplo que o senhor pretende dar em caso de presidência da República, em termos de economia? Pergunto isso porque o Novo tem cerca de 4 vereadores eleitos no país na última eleição. E eu vi que eles têm cuidado e prestar contas da economia que fazem seus gabinetes. Qual é o modelo
que você pretende adotar? Perfeito. Acho que é um bom ponto. Os 4 vereadores eleitos do Novo cortaram aí cerca de 70% da quantidade de assessores, então tinham, em alguns casos, 20, 22, 17 assessores, todos eles têm 6. Cortaram mais da metade da verba de gabinete, estão economizando aí... Todos eles? São Paulo, Belo Horizonte, São Paulo, a vereadora, no Rio, em Porto Alegre e Belo Horizonte. E estão economizando aí durante seu mandato um pouco mais de 16 milhões de reais. E boa parte desse dinheiro, em alguns casos, a gente conseguiu que fosse direcionado para a educação, por exemplo, em São Paulo e em Belo Horizonte. Mostrando o quê? Mostrando que dá para fazer isso. São apenas 4 vereadores em 4 municípios. Lembrando que o Brasil tem 5.600 municípios, uma quantidade de milhares de vereadores. Quer dizer, imagina o que dá para fazer. E essa é a linha de todos que entram no partido? Essa é a orientação? Essa é a orientação, porque é o seguinte, se a gente quer reformar a máquina pública, se a gente quer devolver recursos para o bolso do cidadão e a gente quer eventualmente fazer cortes que são necessários para equilibrar as contas, a primeira coisa que você tem que fazer é dar o exemplo dentro de casa. Como é que o governo quer passar uma reforma da Previdência, por exemplo, que é necessária, se ele continua gastando, usando o jatinho para cima e para baixo, gastando milhões para comprar flores para o palácio? Você tem que dar o exemplo dentro de casa. João, isso acontece? Claro, direto. Direto, infelizmente. Então, você tem que dar o exemplo dentro de casa. Então, isso que no Novo a gente está fazendo. Então, todos os candidatos do Novo vão assinar compromisso de atuação parlamentar, de corte de verbas de gabinete, de corte de número de assessores, e vão implementar isso quando eleito, que foi exatamente... Quem não cumprir, sai. Quem não cumprir, sai. Será uma infidelidade partidária e tem um compromisso assinado por todos eles. E no próprio executivo, quer dizer, eu fico incomodado quando a gente vê o seguinte: cartão corporativo. Por que alguém que se tornou presidente da República precisa que os contribuintes paguem a compra do seu terno ou seu corte de cabelo? Não faz o menor sentido, né? Então a gente tem que abrir mão desses privilégios, desses benefícios, que a gente já demonstra isso no momento já da campanha, quando abre mão do dinheiro público para fazer campanha, né? O foco do Novo é a eleição para a Câmara dos Deputados, né? Qual o plano do partido para essas eleições? Perfeito. Nós entendemos o seguinte: o Brasil tem um modelo de governo que não está funcionando, que é aquilo que a gente falou: muitos impostos, as contas não fecham e serviços públicos ruins. E outra coisa, muito centralizado em Brasília. Então, os estados e municípios não conseguem fazer quase nada, porque tem que pedir tudo de pires na mão, pedindo lá para o Poder Central para devolver um pedaço dos impostos que saiu do sujeito daqui do município. Então, a gente tem que mudar esse modelo. Para mudar todo esse modelo, você precisa fazer isso pelo Congresso, precisa trazer esse debate para o Congresso. E, consequentemente, você precisa ter gente qualificada, gente alinhada lá. Então, o estratégia do Novo temos como meta fazer uma bancada de 35 deputados federais para levar essas ideias de mais liberdade, menor carga tributária, mais poder para os estados e municípios. A senhora bancada em 35 só do Novo? Só do Novo. Estamos sendo bastante agressivos. E é o seguinte, mas no fundo, o que a gente está vendo, e quando a gente conversa com a população, e nessas visitas todas, e qualquer pesquisa que é feita, a população quer renovação na política. Quer gente nova e práticas novas. Não adianta só trazer gente nova com as práticas antigas, porque muitas vezes fala o seguinte: houve uma renovação de tantos % no Congresso, e muitas vezes a renovação é só do nome, que até o sobrenome é o mesmo. Né? Verdade. E das práticas, então, nem se fala. Então, o que a gente está dizendo e o que a gente está mostrando no Novo, existe gente que quer ir para a política para fazer as coisas de forma diferente, que é o que a população demanda. Você está sentindo isso por onde passa? Porque as pessoas gostam muito de reclamar e não sair da zona de conforto. E bota a cara para bater e às vezes, né, abraça, principalmente a juventude, né? O que você está sentindo nesse momento? Olha, Jorge, eu felizmente tenho sentido a juventude participando mais do processo. Ainda tem muita gente que fala: o que vocês vão fazer isso? Por que vocês não fazem aquilo? Eu sempre falo: vocês não, nós. Porque se não for um projeto da sociedade de mudança, um pequeno grupo não vai fazer. Ou então acaba o que acontecendo, que a gente vê muito na política. Um pequeno grupo vai lá e defende só os seus interesses, né? A manutenção do status quo para se perpetuar no poder. Então as pessoas têm que participar. A crise toda econômica e política fez com que as pessoas estivessem muito mais antenadas para a política. E viram o seguinte: olha, a nossa ausência tem preço. Tá certo? A nossa ausência custa. Então, eu estou vendo uma maior participação, as redes sociais estão mostrando isso. Aliás, o Novo está muito bem nas redes sociais. Exato. Né? O Novo, há exatamente um ano,
passou a ser o maior partido, há exato um ano é o maior partido nas mídias sociais, no Facebook, com o maior número de seguidores. E a gente tem usado isso muito para divulgar as ideias. Esse, na verdade, é o maior desafio. Por quê? A gente está encontrando uma classe política que está aí há 30, 40, 50 anos, em alguns casos. E, claro, são nomes mais conhecidos porque estão há muito tempo na vitrine. Então, o desafio do Novo é justamente expor que existe o partido, que existem essas ideias, que existe um grupo de pessoas que nunca havia se envolvido na política, mas ficou indignado e resolveu partir para a ação, tudo isso. Né? Lhe incomoda estar ali no piso, debaixo das pesquisas de opinião? Não, basicamente pelo seguinte, porque o Novo ainda é muito pouco conhecido, então a gente está baixo ali, mas também estamos muito baixo no índice de conhecimento e de rejeição. O Novo é um projeto muito recente. Seria natural que a gente fosse realmente pouco conhecido. Inclusive os próprios pré-candidatos à presidência da República, é o que eu estava falando, estão aí na vitrine há pelo menos 30 anos, a grande maioria deles, né? Mas eu acho que a mensagem principal que a população quer é o seguinte: olha, esse modelo não está funcionando. Vamos tentar com gente, inclusive, que esteve do outro lado da mesa, né? Pagando as contas, pagando imposto, tentando usar a segurança, tentando usar a saúde, tentando usar os hospitais, e não funciona. Está na hora da gente dizer, vamos ser representados por quem está vivendo essa nossa realidade. Pela regra do debate, o Partido Novo teria que ter pelo menos 5 deputados federais na Câmara. E não tem. Né? Hoje não tem. Como é que vai ser driblar essa dificuldade da questão dos debates? A gente, na verdade, é o seguinte: qual é a estratégia? Normalmente, as redes de televisão adotaram essa prática de chamar necessariamente quem tem os 5 deputados, porque é por lei, mas também quem tem relevância nas pesquisas. Então, você chegando a 5% das pesquisas, normalmente eles têm chamado pela relevância. Então, entra num jogo para eles, né? Exato. Então, a nossa estratégia é justamente usar as mídias sociais, a demanda de gente por coisa nova da população, e realmente visitar bastante o país e conversar com as pessoas. Ano passado, a gente fez pelo Novo 890 eventos pelo Brasil. E esse ano pretendemos fazer muito mais. E aí, realmente, crescermos nas pesquisas e aí sermos convidados para os debates. Essa é a estratégia. Você falou Câmara Federal, 35 deputados a meta. Senado, qual é a perspectiva? Senado, nós teremos alguns candidatos em alguns estados, não é um número ainda muito relevante, e nós teremos também candidatos ao governo em pelo menos 4 estados. Rio de Janeiro, Bernardinho vai ou não vai? O Rio é a interrogação. Nós, então, teremos já candidatos definidos para o Distrito Federal, para o Rio Grande do Sul, para Minas e para São Paulo. E, eventualmente, no Rio. E por que a gente está tendo só nesses 4 ou 5? Porque era onde o partido estava mais estruturado, tinha uma maior quantidade de filiados, onde a gente tinha condição de lançar e também onde a gente conseguiu atrair pessoas que foram, na avaliação do partido, julgados competentes, hábeis e capazes de serem bons governantes. No Rio, a gente tem o Bernardinho aí com uma interrogação. Eu diria que está hoje 50% de chance sim, 50% de chance não. Eu tenho oscilado de acordo com as conversas com ele. A gente gostaria de levá-lo. Ele, na verdade, tem pensado, acho que ele está com bastante vontade, mas sabe que o Rio é um desafio grande, né? O prazo dele é até as convenções, né? Até as convenções. Já está afiliado? Ele está afiliado ao Novo já há 2 anos. Desde o início de 2016, tem sempre atuado, feito palestras, participado. E eu vejo, de vez em quando, alguns vídeos dele, inclusive estimulando as pessoas a entrarem na política, não ficarem... Mas ele precisa fazer também isso. Exato, né? Precisa dar um exemplo. Ele, dentro da regra do Novo, precisa dar um exemplo. Por isso que a gente, às vezes, acha que ele vai, que ele está já... Mas é a pressão familiar. Ele sabe, inclusive, que ele saindo tem uma boa possibilidade de ser eleito. Ontem até saiu uma pesquisa no Rio, ele estava em segundo. Então, acho que essa que está sendo a dúvida de dar esse passo aí, que não é um passo fácil, porque para ir para a política, dentro do roteiro do Novo, reduzir custo de gabinete, reduzir assessor, devolver poder para as pessoas, é uma forma muito diferente da tradicional. A pessoa abre mão do seu dia a dia, abre mão da sua vida, normalmente alguém que tem uma coisa estabelecida, um profissional liberal, um negócio, e está indo para a política para realmente servir, servir a sociedade, né? Para encerrar, nosso tempo acabou, João. Passou voando, hein? O bate-papo aqui com o João Amoedo. Como é que você define o Novo para o eleitorado brasileiro?
Como é que ele se situa dentro aí, inclusive do ponto de vista ideológico? Uhum. Olha, o Novo foi feito com um objetivo genuíno de melhorar a vida das pessoas. E nós, ao longo do tempo, entendemos o seguinte: a melhor forma de melhorar a vida das pessoas é dar a elas poder e liberdade de escolha. E isso, na verdade, é a teoria liberal. Quando a gente vê os países do mundo que funcionam, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Estados Unidos, são justamente os países que têm mais liberdade econômica das pessoas atuarem, menor carga tributária, onde as pessoas têm melhor qualidade de vida, onde se gera mais riqueza, onde tem menor índice de pobreza. Então, esse é o caminho que a gente tem que fazer. Vamos fazer o que funciona em todo lugar do mundo. No caso do Nordeste em especial, você que está fazendo esse giro daqui, vai para João Pessoa, depois vai para Maceió. Qual é a mensagem que você leva exatamente para a região, do ponto de vista até do desenvolvimento regional, a dependência que regiões mais próprias têm dos grandes centros? O que acaba acontecendo, no meu entendimento, é que o Estado acaba atrapalhando muito o desenvolvimento da região. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo disso, a parte toda da burocracia para você empreender, a burocracia trabalhista acaba tirando empregos, a alta carga tributária torna a produção que a gente faz aqui pouco competitiva com, por exemplo, os importados. Então a gente tem que tirar essas travas. Quer dizer, o brasileiro, o nordestino, ele por definição é um povo empreendedor. O que o Estado é que atrapalha isso. E vamos usar as vantagens comparativas que o Estado tem, por exemplo, aqui, o turismo, produção de energia eólica, quer dizer, uma série de coisas que o Estado podia estar crescendo, a capacidade da mão de obra, e aí vem o Estado burocrático, o governo, a atrapalhar. Então, é isso que a gente quer fazer, deixar do governo sair de cima e deixar de nos atrapalhar para a gente tocar a nossa vida. É isso aí. Eu queria agradecer João Amoedo, ele que é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. João Amoedo que estará hoje no fórum promovido pela FIERN, Federação das Indústrias, com os presidenciários. Ele é o convidado do dia. Na FIERN agora de manhã, né? 10 agora 10 às horas, 10. Né? Agora às 10. E à noite você estará na Unifacex, na Deodoro, aqui pertinho da rádio, na Unifacex, para conversar com estudantes, com jovens, com os filiados do partido aqui no estado, né? Exatamente. Bom, obrigado pela atenção, pela simpatia, um bate-papo muito bacana, as ideias do Novo aí, que devem ser observadas, claro, nessa discussão toda que existe hoje no Brasil, da gente ter um Brasil menos corrupto, menos pesado. Vamos ver, vamos acompanhar, vamos ver quem está aí na cena para a eleição presidencial. João, muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você e com os ouvintes. A todos um bom dia. Logo mais, quem quiser ver a reprise, é só acessar o portal nominuto.com. Tem mais João também na Band Natal. Logo mais eu vou ter o prefeito, o Carlos Eduardo, comigo no RN Acontece, a partir das 12h10. Entrevista também com o João Amoedo. Tchau, até amanhã.